Boa tarde, pessoal. O meu nome é Karina Gonçalves. Eu sou sacerdotisa da família Teus, localizado aqui em Cambuí, sul de Minas Gerais, bem próximo de São Paulo. Sou sacerdotisa formada com o mestre Rubens Saraceni. O nosso templo é um templo escola e a gente alimentou a ideia desse canal por um tempo com o propósito de trazer conhecimento ou de abordar temas específicos. Porém, ficamos bastante tempo sem postar mais nada. A vida por aqui anda bem corrida. A questão do templo às vezes puxa bastante o nosso tempo e a gente acabou passando um bom tempo aí sem alimentar, sem postar nenhum vídeo por aqui. E aí faz um tempinho já que eu tenho umas ideias na cabeça, às vezes vejo uns vídeos por aí e penso em vir aqui comentar com vocês, falar um pouquinho, dar a minha opinião ou falar um pouco como o nosso templo encara algumas questões em relação à nossa religião por aí. E vamos começar a falar sobre o dia de ontem, né? Ontem foi dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e eu vi muitas postagens por aí falando, né, sobre a importância das Iabás, agradecendo e outras pessoas fazendo homenagens às suas esposas, às suas mães, às suas filhas e por aí vai. Mas eu fiquei um pouco, eu fico toda vez um pouco indignada, um pouco chocada até, não sei se é essa bem a palavra, mas é quase isso aí. Em relação a essas postagens, porque algumas soam como uma certa hipocrisia até, né? Haja vista que a gente vive numa sociedade onde o machismo ainda impera, de certa forma. Eu não sou a favor de levantar bandeira nenhuma, então eu não me coloco como feminista, eu não me coloco diante de luta nenhuma com uma bandeira erguida e gritando por aí, falando como as coisas deveriam ser, né? Mas ainda fico bem indignada com essas postagens que, ao meu ver, em algumas situações parecem bem hipócritas. Ah, mas como assim hipocrisia? É uma hipocrisia porque a gente vê que o mundo, em todas as áreas, ele sempre exaltou, né, e valorizou sempre a figura masculina. E dentro da Umbanda isso não é diferente. A gente vê muitas sacerdotisas, muitas dirigentes que levam a sua jornada espiritual, que levam a jornada espiritual de conhecimento para os seus filhos, para as suas casas, para os seus terreiros, e elas não são, muitas vezes, nem sequer convidadas a participar de muitas coisas, né? Quando a gente vê os eventos acontecendo, isso eu falo de uma forma geral, São Paulo, Rio de Janeiro, mesmo aqui em Minas Gerais, quando a gente vê as glórias sendo colocadas diante da religião, elas estão sempre, ou na sua maioria, representadas pelas figuras masculinas. Mesmo hoje em dia, que os terreiros eles são muitas vezes dirigidos por um casal, seja ele como for, mas mesmo que muitas vezes seja dirigido por duas pessoas, geralmente somente a figura masculina é exaltada de certa forma. Eu tô falando isso em relação à Umbanda, mas a gente sabe que não é só diante da Umbanda que isso acontece, né? A gente sabe que isso acontece diante de todas as áreas, dentro de todas as situações, em várias circunstâncias. Durante muito tempo, eu meio que me segurei para ser quem eu sou e meio que fiquei tentando controlar a minha natureza, os meus gostos ou mesmo o meu estilo para poder ter uma certa aceitação dentro da sociedade na posição de sacerdotisa. Como assim? Simples. Toda vez que a gente vai visitar um terreiro ou que um outro terreiro vem visitar a nossa casa, ou quando a gente precisa
ir até a prefeitura resolver uma situação, ou quando a gente tem que ir na Câmara Municipal levar ou lutar por alguma coisa, ou quando a gente encontra alguém na rua, ou quando a gente, enfim, qualquer situação em que existe a possibilidade de representar o nosso terreiro, e no meu terreiro, no nosso terreiro, quem dirige lá sou eu e o meu esposo, então nós somos um casal, os dois com o mesmo grau de hierarquia dentro do terreiro, muito embora, como ele tem um serviço, ele dá aula na rede pública, trabalha fora, muitas vezes as responsabilidades ficam por minha conta. Isso não é uma reclamação, isso é um fato. E ele não se sente menos por isso, ou não deveria se sentir, mas não se sente menos por isso. Eu também não me sinto superior a ele só porque resolvo a maior parte dos problemas, né? Mas aí o que acontece? Chega na hora de resolver um problema interno, somos os dois. Na hora de representar o terreiro fora, as pessoas esquecem que existe uma figura feminina ao lado dele e que está ali, que luta, que faz, que vai atrás, né? As pessoas esquecem de entender que o terreiro, ele muitas vezes é representado por mulher, por uma sacerdotisa. No meu caso, eu e o meu esposo, mas eu vejo muitos terreiros que são representados apenas por mulheres e essas mulheres não têm essa oportunidade de levar o nome do seu terreiro nos eventos ou nas passeatas, não são exaltadas dentro da comunidade, não são agradecidas como deveriam dentro da comunidade, pelo menos não pelo que eu posso ver. E aí, por muito tempo, eu entendi que isso ficava, porque muita gente olhava para mim e falava assim, nossa, mas você é muito nova para ser dirigente, não pode ser que você seja sacerdotisa, né? Você é muito nova para isso. E aí eu ficava tentando parecer mais velha, de algum jeito, o que é inadequado, porque não existe essa necessidade, né? Eu não deveria ter essa necessidade. Por muito tempo, eu mudei o meu estilo, porque falavam assim, nossa, mas você é sacerdotisa, mas você fala muito palavrão. Mas você vive nervosa e quando você tá nervosa, você dá uns gritos e fala palavrão. Eu sou um ser humano, como todos os outros. E sim, prefiro 1000 vezes falar palavrão do que ofender as pessoas de qualquer forma que seja. Então, eu sou um ser humano normal, falo palavrão, procuro não ofender ninguém, tenho uma conduta reta dentro da minha vida, dentro do meu terreiro, procuro ensinar essa postura reta em questão de caráter, em questão de socialização, em questão de tudo, de educação mesmo. Procuro exigir isso dentro da casa dos médiums também. É o mínimo que a gente pode fazer enquanto ser humano, e principalmente enquanto umbandista que representa ali um orixá e representa uma religião. E aí eu comecei a me podar em relação a outras coisas também. Então eu tirei os meus piercings dentro de um período, há um tempo atrás. Se vocês pegarem os outros vídeos do canal, eles estão lá e eu estou sem piercing, com o cabelo pintado de uma cor tradicional ou na cor natural do meu cabelo. Mas eu não sou isso. Eu não sou assim. E eu não preciso disso, porque nada disso resolveu. Nada disso fez com que as pessoas olhassem e falassem assim, nossa, vamos lá, esse terreiro é tocado por 2 pessoas, pelo Leonardo e pela Karina, né? Quando a gente tem que agradecer a presença da família Teus em alguma situação, ou quando a gente tem que agradecer a presença da família Teus dentro de uma luta ou de alguma situação assim, é o nome masculino que vai à frente. Eu estou citando meu terreiro de exemplo, mas não é só isso, não. E eu estou falando do meu terreiro porque é a minha experiência. Mas eu vejo isso acontecer com outros terreiros, com outras dirigentes, com outras mulheres. E já vi mulheres cobrarem, dentro dos próprios eventos, cobrarem essa postura menos masculina, essa postura menos machista até. Cobrarem a valorização da mulher dentro da religião. Cobrarem os agradecimentos, que seja, né, um espaço a mais para essas mulheres que lutam,
que brigam pela religião. E eu vou te falar, eu sou formada com o mestre Rubens. Fiquei 4 anos dentro do colégio dele. Os 4 anos que eu estive lá, e fiquei 4 anos não para poder me formar, porque o curso levava 4 anos. Eu levei 4 anos para me formar porque a gente não conseguia dar continuidade no curso por algumas questões pessoais. Então a gente começou uma vez, parou, começamos de novo, paramos e até que a gente se formou. E todo esse tempo que a gente ficou lá dentro do terreiro do Rubens, dentro do colégio ali, era exatamente igual. Em nenhum momento foi tratado diferente ou foi colocado diferente, muito pelo contrário. O Rubens sempre exaltou a mulher dele, sempre agradeceu a mulher, a irmã, a todas as pessoas que estavam ali, o cercando e rodeando e auxiliando para que tudo aquilo pudesse acontecer. E em relação aos alunos, eu posso te falar, eram 50% iguais. Então, existiam metade dos alunos eram homens e a outra metade era mulher. Então, não tem porquê apenas a figura masculina estar sempre na frente ou ser sempre a primeira a ser cumprimentada, a ser exaltada, né? E eu falo, é muito chato isso. É muito chato. Você luta no dia a dia, você tá ali com seus filhos de santo, você aguenta as malcriações, porque elas existem. Você aguenta os desaforos, você briga, você responde judicialmente por tudo isso e você, na hora de receber o mérito, você não existe. Ou tá sempre como coadjuvante, sempre em segundo plano. E isso é chato. Não é que a gente faz as coisas querendo um reconhecimento, mas se esse reconhecimento vai existir, não é justo que ele não exista para as mulheres que lutam pela religião, que lutam pela Umbanda. E vou falar para você mais ainda. Se existe tudo isso em volta da Umbanda hoje, se os eventos conseguem acontecer, pode apostar que tem uma mulher por trás para ajudar, para organizar, para poder incentivar, para poder apoiar de qualquer forma que seja. Com certeza as mulheres estão sempre ali por trás, sempre ali auxiliando de alguma forma e dificilmente elas levam o mérito de nada. Ah, mas não é bem assim porque a gente sabe que tem uma dirigente ou outra que tá ali, né? Que quando tem uma oportunidade, eles vão lá, citam o nome dela, agradece a ela. Eu peço desculpas se estiver sendo negligente no que eu tô falando aqui, mas é o que eu vejo. Eu vejo que quando, na primeira oportunidade que se tem, agradece apenas os homens, levam apenas o nome dos homens. Ah, mas é porque não se tem conhecimento das mulheres. Não se tem conhecimento ou nunca deixaram elas ficarem em evidência. Essas mulheres que brigam, que lutam pela religião, que fazem por onde de auxiliar a vida dos médiuns, que vão buscar o aprendizado, que buscam o apoio quando precisam. Será que elas não existem? Será que elas nunca quiseram estar nessa posição de reconhecimento? Ou será que nunca deixaram elas ficarem em evidência, de certa forma? Então, fica aí a reflexão para vocês. O vídeo não é com o intuito de atacar ninguém, nem falar mal de ninguém, nem tampouco de tirar o mérito dos homens, porque também não é isso. Eles têm sim os seus méritos. Eles também são, sim, grandes lutadores da religião, são grandes mestres exaltadores do nome, compram as brigas quando tem que comprar, mas não podem esquecer das mulheres. E é muito ruim você chegar num terreiro ou numa reunião ou em qualquer situação que seja e ver que a sociedade não te reconhece como sacerdotisa daquele templo ou que ela não se importa se você briga, se você tá ali na frente todo dia, se você que tá ali na labuta, é como se não importasse, né? Como se a figura masculina tivesse muito mais valor do que a figura feminina. Eu não sei também se eu tô sabendo me expressar muito bem diante da ideia, então eu peço desculpas
se não tiver bem claro tudo isso. E eu decidi que a partir de agora os vídeos do canal eles vão ser assim. Eles vão ser vídeos mais caseiros, vão ser mais honestos, menos formais, menos trabalhados na questão de edição e tudo mais, porque é como se fosse um papo reto entre uma sacerdotisa, entre um ser humano, entre uma mulher e as pessoas que querem compartilhar uma ideia, ainda que seja diferente da minha. Então, a partir de agora, os vídeos do nosso canal aqui, eles vão ser mais ou menos isso aqui. Isso quando não a gente tiver a oportunidade de fazer lives e voltar com os vídeos ao vivo na página do Facebook e também do Instagram. Então, é isso, galera. Quem tiver qualquer dúvida sobre o que eu falei aqui, espero não ter ofendido ninguém e nem ter dito nada que possa dar precedente para uma distorção de palavras ou de ideia, mas de qualquer maneira estou sempre à disposição para conversar, para esclarecer, para tirar alguma dúvida e falando, para finalizar o assunto, falando sobre o Dia das Mulheres, as mulheres umbandistas, as sacerdotisas da religião de Umbanda, vamos começar a colocar mais a nossa cara a tapa e a brigar mais para que a gente tenha o mesmo espaço que eles dentro da sociedade, né? Seja na hora de fazer uma matéria para qualquer situação, para uma rádio, ou para um jornal, ou para um canal de alguém no YouTube, ou mesmo no Facebook. Vamos brigar mais, vamos lutar mais para que a gente tenha esse nosso espaço aí dentro da religião de Umbanda, para que a gente possa ser reconhecida, para que de fato a gente possa comemorar um Dia da Mulher agradecendo as Iabás e as sacerdotisas por direito da nossa religião, certo? É isso, galera. Até o próximo vídeo.